Pessoal, são 20h30 e religiosamente começamos o nosso live. Hoje vamos falar de um tema que eu vou já escrever aqui, que é já não somos um casal, mas somos pais dos mesmos filhos. Este é o nosso tema de hoje e vamos estar aqui a conversar um bocado sobre esse tema. Já não somos um casal, mas somos pais dos mesmos filhos. E como vocês devem conseguir ouvir a música de fundo que eu já vou tirar daqui a bocado, hoje vamos estar a conversar com um amigo meu e conhecido por vocês todos, que é o C4 Pedro. Ele há dias lançou uma música que é Se Eu Soubesse. Deixa-me ver se eu encontro aqui. E Se Eu Soubesse, como a maior parte e grande parte das músicas do C4 Pedro, têm sido músicas de grande sucesso. E então fantástico, dividido entre o Benfica e o Marco. Isso é bom, isso é bom. Isso quer dizer que eu estou a ganhar um rating importante. Os benfiquistas normalmente não abrem mão do seu futebol. Mas então hoje vamos estar a conversar sobre isso, sobre já não somos um casal, mas somos pais dos mesmos filhos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer-vos por tirarem o tempo, vou desligar aqui a música, por tirarem tempo para estarem aqui comigo, para estarem aqui connosco, a conversar um bocado. E de facto, o que eu quero que vocês percebam é que nós fazemos os lives e os temas dos lives com base naquilo que é uma coisa, situações comuns e situações correntes da nossa sociedade e de sociedades de outras paragens do mundo. Hoje, como não vai ser, como não é diferente das outras vezes, vai ser uma conversa corrida. Eu quero pedir-vos que vocês todos aí no vosso Instagram têm um ponto de interrogaçãozinho aí, que é o ponto de interrogação que vocês vão utilizar para pôr as vossas questões. Eu peço que vocês utilizem esse ponto de interrogação para pôr as vossas questões, porque é mais fácil para mim olhar para as perguntas aí, porque as perguntas corridas durante a conversa, muitas vezes eu não consigo responder, então eu não quero ser mal percebido por vocês, está bem? Então eu vou chamar o C4 Pedro para começarmos então a nossa conversa, está bem? Até já, pessoal. Então vamos já, o C4 vai entrar daqui a bocado e vamos começar a nossa conversa. Mano! Olá, meu irmão! Como é que tu estás? Nas calmas, tudo bem? Graças a Deus, mano, graças Bora a Deus. lá. Olha, antes de mais nada, mano, muito obrigado por tirar o tempo da tua agenda, que eu sei que não é fácil. Principalmente porque tens aí um álbum fantástico no forno. Eu já te avisei que tu estás a ser irresponsável connosco. Essa coisa de nos pôr teasers de alguns segundos. Já te avisei que esse babo... Eu sou cardíaco, esse babo pode nos fazer mal. E depois tu ficas com uma responsabilidade perante a família, as crianças, está a ouvir? É verdade. Não, mas estou a trabalhar nesse sentido. Porque, bem, já não lanço um álbum desde 2015, ok? Fui absorvendo algumas coisas, fui vivendo algumas coisas para saber exatamente do que falar. Tinha que saber que temas abordar. Obviamente que o meu tema de maior facilidade é o amor, porque acho que há muita coisa para se dizer sobre o amor. Aliás, nós vamos aprendendo cada vez mais. Eu acho que quanto mais aprendemos sobre o amor, mais percebemos que, afinal de contas, não amamos o suficiente, né? Mano, essa é a verdade. É que, de facto, o nosso tema de hoje passa por aí. O nosso tema de hoje passa por aí. É verdade. Eu quero mesmo agradecer-te, mano, de todo o coração, porque as nossas conversas são conversas simples e numa linguagem extremamente simples.
Yeah. E a intenção dos lives, mano, são nós passarmos aquilo que é a nossa visão sobre um tema. Yeah. E claramente, se conseguirmos ajudar alguém, se alguém se identificar naquilo que são as nossas posições, que tragam mudanças positivas para a vida dessas pessoas, esse é o meu trabalho, mano. O meu trabalho é motivação, é tentar mudar mindsets. Eu próprio, mano, aprendo todos os dias com todo mundo. Ainda há pouco tempo atrás, vi um vídeo teu sobre o show dos SSP. E depois fiz um vídeo para os putos dos Mobbers e TRX, né? Para falarmos um bocado sobre paz, mano. Paz e amor, mano. Porque no fundo, o que que seria da vida sem amor? Pois é. Então, o nosso tema de hoje é: já não somos um casal, mas somos pais dos mesmos filhos. Para começar, mano, dizer que eu próprio, todos nós, de algum modo, há momentos da nossa vida em que sentimos mais isso na vida. Quando há o momento da separação, é o momento mais difícil, pelo menos daquilo que é a minha experiência. Porque a primeira situação é: como é que tu lidas com, deixares de fazer parte da vida de uma pessoa que uma vez tu amaste? Como é que lidas com isso? Assim, sabes que aos 23 anos, eu me casei. Se as pessoas procurarem algumas fotografias minhas de quando eu cheguei para Angola, ainda vão encontrar uma aliança no dedo, né? Então, casei muito cedo. E, obviamente, quando tu casas muito cedo, tu corres o risco. Porque isto não é uma lógica. Pode não acontecer assim, mas comigo aconteceu. Acho que era muita falta de maturidade, então separei-me, ok? E obviamente que eu não separei-me só da mãe das minhas filhas, para começar, mas também separei-me das minhas filhas mais velhas, porque fui para Angola, né? Então isso é extremamente complicado, porque tu, obviamente, são dois miúdos. Imagina, eu tinha 23 anos, ela tinha 21 anos, ok? Obviamente que existem as mágoas, e depois, imagina, eu quando me separei não era o C4 Pedro, ok? Depois tornei-me no C4 Pedro. Exato. E aquilo foi, imagina, aquelas brigas intermináveis, e que depois... e depois o que a gente decide? A gente decide cada um, obviamente, vai para a sua vida. Inicialmente há ainda alguma amizade, depois não há, depois volta a ver, aqueles altos e baixos. Claro. E pronto, divorciei-me, e depois, obviamente, que passei por uma fase na minha carreira artística que nada funcionava, ok? Claro. Para ela, nesse caso, ainda é muito fácil, ela é muito tímida. Ele também está a passar mal, tranquilo. Quando temos pessoas... esse lado nosso, e tu falaste aí de uma palavrinha que eu quero me pegar, que é a maturidade. Mas continua, mano, continua. É mesmo isso. Imagina, quando duas pessoas se separam, não tem como, as duas pessoas estão magoadas, estão tristes, né? Mas a falta de maturidade leva-nos a olhar para o outro. Como é que ele está? Está a sofrer? Tá bom, então tranquilo. Que o outro esteja a sofrer. Só que, obviamente, aconteceu o quê? Aconteceu o quê comigo? Obviamente que as coisas começaram a correr bem. Coisas começaram a correr bem, o C4 Pedro começou a existir, a minha carreira começou a funcionar. E depois, obviamente, que eu entrei para uma relação que tornou-se muito popular, né? Era muito popular, com relação de famosos, então as coisas estavam bem estampadas, o gajo está feliz, o gajo está bem, o gajo está a amar, e etc. Então, aí aconteceu exatamente aquilo que nos traz aqui, né? E isso eu vivi pela primeira vez, porque eu fui vivendo isso, que isso parece algo que me persegue. Mas obviamente que com a idade a gente vai percebendo, e é importante termos connosco alguém que tenha uma maturidade, uma boa maturidade, ok? Uma boa inteligência emocional, que não só viva, não só sofre conosco, mas acima de tudo, que é o mais importante, porque sofrer com alguém não ajuda a pessoa. O sofrimento é teu, meu irmão, está embora dentro de ti. Exatamente, é alguém que te vai levando as coisas
para um campo necessário, que te faz perceber que, atenção, aqui estás a errar, tu estás a errar aqui. Okay? Mas deixa-me primeiro contar e já falamos sobre isso. Então, obviamente que depois, o que aconteceu? Depois comecei a ganhar um dinheiro, depois já tinha como voltar para a Bélgica, ver as minhas filhas, aquele entusiasmo todo, aquela felicidade, as minhas filhas, etc. Então era o destino. O gajo está em Angola, está super feliz, está a correr bem, consegue voltar para a Bélgica, e depois consegue ter aqui também uma grande felicidade. Não, depois o que aconteceu? Acontece o que acontece muitas das vezes. Vou privar o gajo de ver as crianças. Epa, ouve. Yeah. Vou privar o gajo de ver as crianças. Então eu nunca sabia, sempre que eu fosse para a Bélgica, eu nunca sabia se haveria sim ou não de ver as minhas filhas. Às vezes nas redes sociais as pessoas, olha, já tive comentários, por acaso nunca falei sobre isso. Já tive comentários de pessoas que diziam assim, as tuas filhas mais velhas, as mais negrinhas, tu nunca publicas, porquê? Porque são negrinhas? Eita, graças, mano, o pessoal pode ser maldoso, hein? E houve um dia que eu estava para fazer um comentário, mas aquele comentário seria tão duro, mas ao mesmo tempo eu digo, esta pessoa não tem noção do que as pessoas vivem, não tem noção. Yeah. E não tem noção da dor, de estar separado dos teus filhos. Não tem noção, É não tem horrível. noção, não tem noção. Então, Então, o gajo perde tantas coisas da vida dos miúdos, mano, só tu ouves dizer, e quando já te contam, quando já está tudo bem, no momento em que não te contam, só imaginas. É verdade, Olha, é verdade. Mano, não te esqueças de vais dizer, eu queria só pedir ao pessoal, eu já vi aqui um comentário de pessoas a dizerem que nós não respondemos. Eu quero pedir-vos, e já pedi isso no início e vou repetir, e aí na vossa página do Instagram existe um ponto de interrogação. E eu vou pedir-vos que vocês carreguem nesse ponto de interrogação e ponham lá as vossas questões, porque é muito mais fácil nós respondermos as questões, porque eu vou lá e carrego e abro a pergunta aqui mesmo na página e conseguimos então responder as perguntas como deve ser. Porque senão, o que é que acontece? Vocês estão a falar, nós estamos a falar e acabamos por perder alguma pergunta e eu não quero que ninguém se sinta posto de parte, está bem? E agora, continuando, Pedro, eu queria perguntar-te, mano, a que ponto é que tu achas que a maturidade, em que ponto é que tu achas que a maturidade, de facto, tem um papel preponderante nessa situação? Porque tu falaste miúdos, não sei quantos, e às vezes nem é miúdos, mano, às vezes é só a questão do ego. E ego, mano, não tem idade. Nunca, jamais. Então nunca, jamais. Um gajo percebe que, eu não vou entrar nesta guerra com essa pessoa, eu não vou chocar com essa pessoa, eu vou olhar para aquele que é o meu objetivo, que é fazer parte da vida dos meus filhos. Como é que um gajo percebe isso? Em que momento é que percebes isso? É assim, obviamente que existem coisas há coisas que acontecem na nossa vida que nós tiramos ou não lição. Uhum. Sabes que eu sempre fui uma pessoa muito frontal. Eu sempre fui, a minha mãe sempre diz, Pedro, tu saíste do teu avô, tu tens sempre uma resposta na ponta da língua. Ok? Yeah. E para esse tipo de pessoa, pessoas como o Pedro aqui, é muito fácil tu prolongares uma discussão, porque tem sempre argumentos. Yeah. Ok? Tipo eu. Exatamente. Da minha vida, mano. Exatamente. Então, houve um dia que a minha mãe estava a ralhar-me, eu estava com muitos argumentos. Isso foi na Bélgica, eu tinha se calhar os meus 17 anos. Ok? Yeah. Então, o meu irmão mais velho estava na outra extremidade da casa, a minha mãe estava no meio, ok? Estava virada para mim. Yeah. Minha mãe falava e eu tinha sempre uma coisa a dizer, mas isso não faz sentido, também pensa bem. E aquilo continuava. Havia o meu irmão mais velho do outro lado da sala que fez assim. Tipo, cala a boca, não vale a pena responder. Eu disse, papá, olha, e eu calei-me. E de repente a minha mãe fala, e depois a minha mãe acalma-se e vai fazer as suas coisas. Olha, eu parei e disse, uau, isso parece magia. Mas é uma magia que funciona em quase todas as relações. Eu simplesmente, mas eu não tinha tirado lição disso. Yeah. Ok? Eu vou tirando cada vez mais lição disso, porque na verdade nós só controlamos aquilo que está nas nossas mãos. Mano, eu costumo dizer isso várias vezes, a vida é 10% o que te acontece, 90% como tu reages ao que te acontece. Estás a ver? E olha, eu vou aproveitar aqui uma pergunta de uma pessoa que diz
qual é o objetivo do direto? O objetivo do direto é nós conversarmos sobre este tema, que é já não somos um casal, mas somos pais dos mesmos filhos. Ou seja, como lidar com o facto de estar separado da mãe dos teus filhos, como lidar com a situação. Então nós vamos conversando e você vai perceber claramente qual é o objetivo do direto. Também havia aqui uma pergunta que eu apaguei e vou dizer porque que apaguei. A pergunta era uma pergunta sobre Pedro, tu és pai do filho da fulana. Esse tipo de perguntas, vou-vos pedir claramente, todos a dizer, eu não vou responder e não vou questionar o Pedro sobre esse tipo de coisas. Porque nós não viemos aqui para fazer mimimi, nós não viemos aqui para fazer fofoquinhas, assunto da estrela que é o C4 Pedro e o C4 Pedro disse e o Marco Vitor disse. Não, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para conversar, nós estamos aqui para conseguirmos encontrar, de facto, deixar a nossa perspectiva e poder, se calhar, motivar pessoas a mudarem aquele que é o seu comportamento que seja mais negativo. Entretanto, essas perguntinhas de se é pai dessa, se é pai daquele, eu não vou fazer essas perguntas ao Pedro. Se vocês quiserem, mandem uma mensagem em privado para o C4 Pedro, vocês sabem a página dele, C4 Pedro Oficial. Se ele decidir vos responder, é a liberdade dele, mas eu não vou fazer esse tipo de... Marco, eu não tenho qualquer problema em responder. Espero que as pessoas estejam aí. Não tenho qualquer problema. Assim, ela deve estar a falar... Eu sou pai do filho, então só pode ser um dos meus filhos. Eu só tenho um rapaz. Ok? Eu só tenho um rapaz. É por acaso, esta história é diferente da minha outra história, por exemplo, porque nós não fomos casal, ok? Não fomos um casal. E quando é assim é ainda mais complicado. Podes crer. Okay? Não fomos um casal. Isso aqui foi obviamente... A gente diz gravidez por acidente, mas não existe. Esse termo é feio. Ok? Exato, não é. Porque nós, nesse caso, seria um filho por acidente, nem um filho... Isso não existe. Isso não existe. Então, exatamente, olha, e é por acaso de todas as coisas que eu tenho, de todas as relações com os meus filhos que eu tenho, esta é mais complicada, é mais complexa, mas obviamente que... E é aí que eu agradeço. Eu agradeço ao Aires, por acaso, que é um colega teu, o Aires Francisco, que é um também coach, ok? Que é... Estás a ver aquele teu amigo que... E é importante todo mundo ter isso, é importante todo mundo ter um amigo que te diz na cara, você é podre, você não está bom, você não presta. Nesse momento tu estás a perceber? E este é aquele amigo que não te deixa, como a gente diz, apodreceres com a tua razão. E eu, obviamente, que é o Pedro... Nós conseguimos, obviamente, voltando o Pedro miúdo, eu sou o rei dos argumentos. Ok? Porque eu conheço as minhas razões, só que as tuas razões, todo mundo tem uma razão. Se tu procurares na vida de toda a gente, até o maior criminoso, tu vais perceber que há uma razão dentro. Mas nem todas as razões nos desculpam ou nos tiram a culpa. É bíblico, mano. A Bíblia diz que tudo podes, mas nem tudo te convém, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Então, obviamente que eu Pedro, eu prometi a mim mesmo que... Sabes que a minha mãe sempre teve um grande medo. Disse, tu serás como teu pai. Assim, meus pais separaram-se, eu tinha 3 meses. Estás a ver? Eu fui, estás a ver aquele filho que sai a cara do pai, que todo mundo... Que na hora da separação, o pai diz, esse aqui nem deve ser meu. E depois... Quando a tua velha está com raiva do teu velho, é a ti que te bate. Olha, mas e é nisso que eu digo que a minha mãe é uma rainha, porque olha, porque nós crescemos todos, e foi na idade adulta que a minha mãe começou a explicar, e ela só conta certas histórias quando nós perguntamos. Isso para mim é aquela cena que eu digo, se a minha mãe conseguiu, muitas mulheres conseguem. Ok? Mas obviamente que cada mulher é uma mulher, cada pessoa é uma pessoa. E cada caso é um caso, e cada história por trás da separação é diferente. Exatamente, cada caso é um caso. Minha mãe cuidou de 4 filhos, depois mais uma menina. Ok? 5 filhos, ela cuidou 5 filhos sozinha. Ok. Sem ajuda. Okay? Não é fácil, mano. Dos pais. Não é fácil. E minha mãe, obviamente... e ainda por cima fora de Angola, né?
Não, não, foi Angola, foi Foi em Angola. Angola ainda, Foi ok. Angola, foi Angola, e, obviamente o meu irmão mais velho está agora a completar 40 anos. Ok. Epá, então, a minha mãe, tipo, imagina, nós crescemos e nunca tivemos nunca crescemos com mágoa, Graças estás a a Deus. ver? Yeah. Nunca crescemos com mágoa. E muito pelo contrário. As pessoas às vezes pensam que você quatro tem problemas com o pai. Não, não tenho problemas com o meu pai. E nunca Yeah. tive, nunca. Nós não tivemos, nunca tivemos essa educação de ter problema com o pai ou com a mãe. Yeah. Não, não temos. Muito Ok? bom. Podemos passar por uma fase em que a mãe está zangada conosco, mas resolve-se. Tá? Imagina, nós vamos crescendo, vamos tomando nossas decisões, etc. Mas problema Yeah. com os pais não existe isso. Yeah. Obviamente que eu, por tudo aquilo que a minha mãe passou e viveu para o nosso bem, eu tenho muito mais gratidão por ela. Obviamente que eu Yeah. vou, eu vou me Tens matar mais mais por ela. proximidade também, porque viveste com ela. Exatamente. Uhum. Então, isso para mim, isso ensinou-me bastante. Minha mãe sempre disse: para vocês não vão ser assim, vocês não vão ser assim, vocês não vão ser Yeah. assim. E é verdade que nenhum de nós, na verdade, foi. Ok? Yeah. Yeah, é verdade. Imagina, eu quando a minha vida começou a funcionar, a minha primeira casa, que é uma casa que eu comprei no Quilamba, Yeah. eu decidi meter lá o meu filho e a mãe do meu filho, ok? Fizeste muito bem, mano. Yeah, coloquei logo lá, imagina, eu saí de lá e disse: não, pá, meu filho não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui na casa da avó, vai para a minha casa. Eu saio de lá e etc, etc, está aqui. Pago a escola do meu filho. Estás a ver? Yeah. Hoje eu agradeço o Banco Bai, ok? Yeah. Eu passo a publicidade porque eu tenho agora o Bai Direto, ok? Que é uma Yeah. aplicação do Bai que consigo fazer os meus pagamentos a partir do meu telefone, do meu telemóvel aqui e consigo receber milhares de coisas. Obviamente que Mr. Bai! Mr. Bai! Mr. Bai. Então, estás a ver, para mim isso ajudou-me bastante. Há uma questão aqui. Mas obviamente que com a vida que eu levo, com a vida que eu tenho, eu sou daquele tipo de pai que fisicamente é distante. Imagina, eu para ver as minhas filhas mais Yeah. velhas tenho que ir para a Bélgica. Yeah. Graças a Deus nós temos o Skype, temos aqui as videochamadas, temos o Sim, WhatsApp, sim. conseguimos falar, etc, etc. Quanto mais o tempo passa, mais próximo eu torno dos meus filhos, ok? E é uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Então isso aqui era só para responder a pergunta da jovem: tu és filho, tu és pai do... Sim, 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 sim. E obviamente que há muitos choques. Eu, por acaso, tenho tido muitos choques. E eu percebi recentemente que a melhor forma é focar-me no meu filho. Yeah. E não me É focar na focar no razão. objetivo. É como tudo, mano. É como quando nós começamos uma comunicação. Tu começas uma comunicação e às vezes a pessoa que está a receber, o receptor daquela informação que tu estás a passar, não reage da forma que tu estás à espera que ele reaja. Então, como não reage daquela forma, o que eu digo sempre é: tu deves te lembrar de porquê que começou a conversa. Para te manteres calmo e conseguires dar continuidade à conversa. Porque senão tu entras na mesma frequência. Yeah. E quando entras na mesma frequência, aí há um Acabou. conflito e acabou. Não há como E acabou. resolver. E muitas vezes, Yeah. até tu conseguires ultrapassar aquilo que é o teu ego, que eu costumo dizer que o ego é um mau condutor debaixo de pressão, né? Quando o teu ego toma conta de ti, é como se fosse um novo ser. É É como verdade. se fosse um novo ser, estás a ver? É Há verdade. uma outra pergunta que houve aqui, era: que idade é que tu tens agora e como é que está a tua relação com a mãe das tuas filhas? Olha, eu tenho agora no dia 7 de julho, vou completar 36 anos de idade. Ok? Não sei porque que os X brancos estão a viajar. Eu sempre fui precoce. Epá, os meus também estão a vir, eu só tenho 38, mas como já sou avô, eu posso. Opa, yeah. E o que é que se passa? Com a mãe das minhas filhas mais velhas, as duas, que é a Mia e a Valentina, olha, aquilo foi muito longe, chegou aí muito longe. Eu fui obrigado a meter o caso no tribunal, ok? Para poder ver as minhas filhas, estás a perceber? E foi assim, eu tive que meter o caso no tribunal. Imagina, eu fiz umas 3 viagens para a Bélgica, 3 viagens diretas para o tribunal. Isso foi muito duro. Yeah. Foi. E obviamente que as pessoas não se apercebem.
Se eu disser que, imagina, é na fase daquele espetáculo, na fase Yeah. desse espetáculo, as pessoas vão dizer, sério? E conseguiste fazer o espetáculo? Yeah. Sim. Mas é que a verdade, sabes qual é que é? Isso é uma cena muito séria, que é, as pessoas não conseguem separar o artista da pessoa. Estás a ver? E então o que é que as pessoas querem? Avaliar-te como artista a todo tempo. Mas tu és um ser humano, tu tens sentimentos, tu tens dores, tu tens medos, tu tens. É como qualquer outro ser humano, mano, passa por isso. Mas uma cena que tu falaste que é ir ao tribunal, epá, até que ponto é que isso afeta negativamente os miúdos se eles se apercebem dessa tensão entre os pais? É muito grave, é muito grave, é muito grave. Isso aqui, imagina, isso é mesmo o último recurso. Este é o último recurso de todos. Mas, obviamente, que se o sentimento, se o ego não consegue, não tipo, impede-te de ter contacto com teus filhos, pá, tu és um pai, ok? Tu passas, tu não vais ficar maluco. Imagina. Depois, epá, é alguém que já está casado, já estava casada, estás a perceber? Epá, e Então tu depois, nem sequer imagina. conseguias perceber se ela já evoluiu, porque é que ainda continua a fazer isso, né? Olha, eu quando chegamos no tribunal, imagina, a juíza disse, epá, mas também, epá, obviamente, que o caso ainda é fresco, então por isso é que vocês ainda. Eu disse, senhora juíza, assim, nós estamos separados há 9 anos. Yeah. Imagina a juíza a olhar para ti, tipo, 9 anos? Ela foi, yeah, ok, mas imagina, estás a ver, foste até, imagina, ela conseguiu ir até o ponto de dizer, olha, este aqui é o Pedro, ok? Este aqui é o papá. Estás a perceber, né? Imagina que a primeira vez que finalmente, depois de um tempo eu consegui ver as miúdas, imagina que as tuas filhas, né? As tuas filhas mais velhas olham para ti e dizem, Marcos, como é que nós devemos te chamar? Ih, caramba, chamo-te papá, chamo pelo teu Não, nome. tipo assim, não, porque papai não estava a sair. Yeah, Ok? Como a miúda está baralhada. yeah. Estás a E perceber? agora, Porque, mano, e nesse momento em que a miúda te faz essa pergunta, epá, tu respondes essa pergunta, de certeza respondeste, eu gostava de saber como respondeste, mas de facto também, para além de como respondeste, mano, epá, o que é que tu sentes quando aquela pergunta te é feita? Será que te passa no momento alguma vontade de explicar à criança que, ouve, eu estava aqui, tua mãe é que não queria me deixar? não, não. É muito cedo, é muito cedo. Então, por que é que faz essa pergunta? Porque a mamãe disse, sim, 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 a mamãe disse. Oh, e quem tu achas que eu sou? Não, tu és papá. Então como é que tu chamas o teu papá? De papá. Eu sou assim, filha. Ok? Mas obviamente que tu aí também tens que pensar numa cena. Yeah. Elas vivem com a mãe e tu não queres que elas tenham problemas com a mãe. Choques com a mãe. Ok? Principalmente porque tu sabes que as meninas, mais cedo ou mais tarde, principalmente na altura da pré-adolescência e adolescência, já têm Yeah. aquela competição natural entre mulheres. Exatamente. Yeah. Epá, obviamente que eu deixei aquilo, obviamente. Então como é que nós chamamos o marido da mamã? Está vendo? Tipo, desculpa, o marido da mamã. É que sempre tiveram essa. Obviamente que tu não podes baralhar a cabeça. Eu nunca seria o pai que haveria de baralhar a cabeça da filha. Não, filha, continue a chamar papá. Yeah. Continue a chamar papá. Chamem papá, não tem problema. Ok? Yeah. Imagina, porque eu, Pedro, também já vivi com padrasto. Claro. Ok? Ok? Só que imagina, nós sempre chamamos papá ao nosso pai biológico. Yeah. Ao nosso padrasto, ao nosso padrasto chamavam pai. Pai. Papá, Yeah. pai, Yeah. papá, Há pai. uma Ok? diferença. Há uma diferença, Ok? mano. Há uma diferença. Exatamente. Porque A minha papá. história do meu filho mais velho, o Edgar, quando nasceu, eu tinha 17 anos, mano. Então, ele sempre viveu comigo e com os meus pais. Eu lembro-me que houve uma situação do puto ter tido papeira. E a mãe dele, que era muito nova também, porque quando ela teve o Edgar, eu tinha 17, ela tinha 15.
Ela, na altura que o puto apanhou papeira, o puto perguntou-lhe se ela não lhe ia ver. E a resposta que ela deu foi: não, a mamãe não vai te ver porque a mamãe nunca teve papeira. E o puto virou-se para mim e perguntou: papai, tu já tiveste papeira? Ai, ai, ai. E eu tive que lhe responder que não, filho, o papá nunca teve papeira, mas a verdade é que a papeira tem um efeito sobre as mulheres que é bem mais sério. E a tua mamã? E ele disse: mas a mamã Ana, que é a minha mãe, a mamã Ana também está aqui. Eu disse: não, mas a mamã Ana já não vai ter mais filhos. Então, a tua mamã está-se a proteger porque ela vai ter outros filhos e a papeira pode lhe fazer mal. Então, mano, eu preferi, escolhi, mano, encontrar ali uma desculpa que não magoasse o meu filho. Porque é meu filho, mano. Eu tenho que proteger o meu filho, mano. É meu. Exatamente isso, exatamente isso. E obviamente ter cuidado para não baralhar a cabeça da criança. A cabeça do miúdo, porque, epá, já viste o que é um filho pensar que a mãe não gosta dele? É muito complicado. Estás a perceber? É muito complicado, mas é exatamente isso que eu vivi, estás a ver? Imagina. Yeah. Só que há uma coisa que, pá, quem estiver a viver isso, não se preocupe, porque o tempo resolve muitas coisas. Sabes que há coisas que eu contei à minha filha. Minha filha, tu não te lembras que o papai veio aqui, veio para a Bélgica, veio para cá e fizemos aquilo, fizemos isso, não te lembras? E ela, isso aconteceu mesmo? Eu, sim, porque eu pensei que eu tivesse sonhado. Então, olha, de facto, há aqui um comentário, e vou ler aqui algumas perguntas, mas há aqui um comentário interessante que diz: proteger não deve implicar mentir. Eu reconheço que tem razão, mas eu não tive outra solução, não consegui pensar noutra coisa. No momento, assumo a meia culpa, ninguém me mandou mentir, mas foi a única forma que eu encontrei para proteger o meu filho naquela situação. Talvez não tenha sido a melhor. Marco, e as pessoas aqui têm que perceber que nós aqui não estamos a contar a história bonita. Nós estamos a contar a história real. Ok, então vocês, obviamente que as pessoas que estão aqui vão aprender com os nossos erros. E, claro. e agradeço quem disse quem acabou de dizer isso aqui, que mentir proteger não quer dizer mentir. Obrigado. Claro. Obrigado, quer dizer que tu conseguiste fazer de uma modo melhor do que eu. Exatamente. Okay? Obrigado por ter também trazido aqui o lado. Olha, deixa-me ler aqui algumas perguntas, mano. Espera aí, vou aqui abrir algumas perguntas, pessoal. Eu vou procurar perguntas que tenham a ver com o nosso tema. Espera aí, mano, só um segundo, estou aqui a pergunta. Havia uma pergunta que tu já respondeste, que é como anda a tua relação com o teu pai, e que não tem a ver com o nosso assunto. Mas há aqui uma outra pergunta que é: para além do Estado Civil, que mudanças trouxe para a tua vida o divórcio? A pergunta é: para além do Estado Civil, que mudanças o divórcio trouxe para a tua vida? Olha, isso ensinou-me bastante. Eu passei a valorizar muito mais o casamento. Obviamente que já não é uma coisa tão leve. E depois não devo casar porque tenho que casar, ok? Não é casar porque fica bonito. Não é casar porque... Não. Eu percebi que é casar quando estás preparado, quando percebeste exatamente o valor disto, ok? Porque é muito sério. Tu não queres... casar 2 vezes não tem problema. Casar 3 vezes não tem problema. Casar 4 vezes não tem problema. O problema está em divorciar 1 vez, divorciar 2 vezes, divorciar 3 vezes. Ok? Isso não deve ser um processo fácil, né? Não. Imagina, esse por acaso foi fácil na Bélgica, porque há uma lei que saiu na Bélgica que por acaso protege as pessoas. Imagina, há muita gente que foi para a Bélgica, casou com belgas, conseguiram documentos e sumiram. Ok. Então o que é que se passa? Muitas pessoas ficaram por lá, sem saber o que fazer, não podiam voltar a casar, porque estavam casadas. Ok? Então ficavam presas a vida toda.
Yeah. Então saiu uma lei que protegia então essas mulheres. O que é que se passa? Se uma das pessoas for até ao registro, não sei lá, como é que se chama isso? O tribunal, meu irmão. For até o tribunal pá, e pedir o divórcio, a outra pessoa recebe sei lá, uma carta no endereço, okay? No endereço que o tribunal tem da pessoa, e a pessoa tem 48 horas para responder. Se não responder... Os trilhos já aqui, mano, é já encontrar a pessoa no endereço. Não. Nós aqui na banda, olha, os trilhos é encontrar a pessoa no endereço. Não tem problema. A pessoa, imagina, aquilo, a carta chega até o endereço, ok? Yeah. O aviso é dado, a carta chegou até o endereço dele, Yeah. e a pessoa tem 48 horas para se manifestar. Não se manifesta, o divórcio sai. Uau! Ok? O divórcio sai. Obviamente que depois daquelas questões de comunhão de bem, não comunhão de bem, blá, blá, isso aqui é uma coisa que depois passa por cima disso aqui. Ok? Isso aqui é o divórcio. Yeah. Mano, Então, eu não sei se tu já viveste isso, mas eu vivi isso um bocado com o meu filho na adolescência. O Edgar, quando chegou à adolescência, quando eu lhe dizia para ir à casa da mãe, ele não queria. Ele fazia resistência. Eu percebo que se calhar era um bocado resultado de ter uma vida distante da mãe em alguns momentos, né? Porque a mãe era imatura e eu reconheço que ela era imatura, eu também era outro imaturo. A minha fezada foi ter os meus pais ao meu lado para me apoiarem, mano, porque senão eu se calhar teria tido a mesma postura ou uma postura pior, não sei. E a verdade é que o puto fazia alguma resistência de ir à mãe. Chegou ao ponto de eu ter que lhe ameaçar que ia lhe partir os cornos como homem e dele não fosse e passasse algum tempo com a mãe. Não, estou-te a dizer, mano. Nunca tive que chegar às vias de facto, mas ameaçado foi várias vezes. Então, a minha cena é... Tem como... Eu sei que não é possível forçar sentimento, mas nós pomos-nos na situação da pessoa que vive com as crianças. Qual é o papel desta pessoa na forma como a criança encara o outro pai que não vive com eles? Mas assim, nós não temos o controle sobre isso. Ok? Nós não temos o controle sobre isso. Imagina, eu tenho uma filha que fala holandês e inglês. Eu penso a mãe, que é angolana, por favor, fala português com ela. Para quando ela vier para Portugal ou para Angola, para que ela possa falar com as outras pessoas, com as outras crianças. Sim. Ok. Olha, e depois, tipo, dás por ti, ela não está a falar português com ela. Então, se uma coisa dessa tão simples, às vezes, o hábito, estás a ver? O hábito às vezes acaba por vencer e ela não fala outra língua, a não ser o holandês. Então, imagina temos que controlar outras coisas. Nós não conseguimos controlar. O que nós podemos controlar é... E foi o que me tinha na minha cabeça. Às vezes que eu for para a Bélgica, imagina, eu vou fazer valer a pena. Ok? Imagina, o tribunal diz-me, ok, o pai vive cá na Bélgica? Não, vivo em Angola e passo muito tempo em Portugal. Então é o seguinte. Então o senhor tem direito a um domingo por 2 de ver as crianças. Um domingo por... Peraí, não está a perceber. Então, quer dizer, um domingo sim, um domingo não, eu apanho o avião, vou para a Bélgica para passar um domingo com as minhas filhas. Não faz sentido, Sim, porque o senhor não vive cá, então olha. E eu disse, ok, está bem. Ok? E o senhor, como o senhor trabalha aqui, faz isso aqui, o senhor deve ganhar isso aqui. Então o senhor vai pagar a soma de X. Ok. Eu tenho 5 filhos, a senhora sabe disso. Não, mas isso aqui não é nosso caso. Não é nosso problema. Então eu disse o seguinte, fogo, mano. Fogo, dinheiro é uma coisa que vem e que vai, meu. É efêmero, meu irmão. Eu disse, eu consegui dar para um pai que não via os filhos. Então eu consegui ter um domingo.
Mano, esse domingo vai ter que valer segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas mesmo a sério, tem que ser aquele que eu vou passar tempo suficiente para conhecer a minha filha e ela conhecer-me a mim. Ser marcante. Olha, as pessoas vêm simplesmente nas redes sociais, quando o Pedro vai para Bélgica, está com as filhas, as pessoas não têm noção daquele domingo. As pessoas não imaginam aquele domingo. As pessoas não têm... Então, olha, as pessoas... Eu às vezes digo, as pessoas às vezes criticam tanto o C4, e eu próprio também critico, porque às vezes o C4 não sabe como lidar com as coisas. O C4 Pedro não nasceu em 83, como eu. Yeah. O C4 tem 12 anos de idade. Exatamente. Okay? Já o C4 tem 12 anos de... Não, o Pedro vai completar 36. Já é um adulto. Exatamente. Se tu perguntares a alguém que tem 28 anos de carreira, estávamos a falar do SSP. Eles são adultos na vida, são adultos na carreira. Eles são mais velhos. São mais velhos. Tá vendo? O C4 tem 12 anos, então tenham cuidado antes de julgarem alguém que tem 12 anos. Então coloquem sempre isso na mente. O artista, o famoso, não tem... A maioria dos famosos não tem 15 anos de idade. Okay? Mano, então, eu queria aqui pegar numa outra cena que é como participarmos na educação dos nossos filhos à distância. Eu participo da educação dos meus filhos à distância tendo uma comunicação muito boa com a mãe. Sempre. Uma comunicação muito boa com a mãe. Mas não são todos os casos assim. Quando não há uma comunicação boa com a mãe, né? Como é que nós podemos participar da educação? Será que chega àquela altura em que tu te esforças? Será que há algum momento que uma pessoa quebra? Algum momento em que um gajo diz, fogo, já fiz tudo que eu podia fazer, mas até ao momento, mas não consigo ter a participação do outro lado, então desisto. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, tu falaste há um bocado de ires à Bélgica e não saber se ias ver as miúdas. Eu tenho um amigo meu que várias vezes foi a um outro país onde tem o filho e chegou lá e está a ligar para a mãe da criança e ela decide que não vai lhe atender, meu irmão. E assim o irmão saiu da Angola para a Europa com dias contados de férias, estás a perceber? E não conseguires ver o teu filho porque estás a lhe procurar na casa da mãe, na casa da avó. Está a procurar, meu irmão. Foram de férias com a criança para outra banda. Ele virou-se para mim e disse, Marco, eu desisto. Estou cansado. Eu tive que lhe dizer, meu irmão, desistir não pode ser mesmo uma opção. Não pode mesmo ser uma opção. Mas eu queria ouvir a tua perspectiva quanto a isso. Sabes que a mentira ela tem uma força muito grande. Ela se espalha. Sabes disso? A mentira. Mas ao mesmo tempo também diz que a mentira tem perna curta. Mas há curtas que são compridas. Então há uma questão aqui muito importante que ele tem que perceber. Se não for verdade aquilo que a mãe conta ao filho, o filho, quando for crescer, vai dizer, mas espera, isso aqui não faz sentido. Então, mas explica-me uma coisa. Então, por que o pai é assim, se a mãe disse que o pai é coisa? E a mãe vai responder uma vez, mas isso não faz sentido. Obviamente que se a mãe, quem está a mentir, está a ver que o filho está-se a questionar, fica assustado. E obviamente, como há um ego, ok? E há uma culpabilidade, mano, 99% dos casos, a pessoa que andou a esconder do filho vai dizer, olha, não se fala mais nisso. É assim que aconteceu. Pronto, eu não quero mais falar sobre isso. Isso na cabeça da criança diz, alguma coisa não está a bater certo. Porque a criança vai crescer eventualmente, né? Então não te preocupes. Então se ele foi para a França, ou para a Bélgica, ou para a Inglaterra, para ver o filho e não encontrou, é importante que ele grave esses momentos. É importante que ele grave, que ele faça vídeos.
estou aqui na Inglaterra, vim ver o meu filho, pá, não consegui, hoje em dia assim, está aqui o meu passaporte, vinha hoje, vou amanhã, pá, pega isso aqui, dossiê, Uau, guarda no que ideia computador. fantástica, mano. Eu vou-lhe Um passar essa dia, ideia, porque sabes o que é que eu lhe disse a ele? Eu disse para ele escrever cartas. mas Escreve cartas, mas ele mesmo pode, que não envies, guarda. Guarda yeah. e faz fotografias destas cartas. O puto já tem telefone, no caso dele. E Uhum, mesmo que ele não leia, manda-lhe as cartas para ele uhum, perceber, quando ele crescer, poder fazer uma retrospectiva uhum, e olhar e ver, epá, esse gajo nunca desistiu de mim. yeah. Isso tem um Porque eu acho valor que a muito pior grande. sensação, eu nunca vivi isso, mano, mas acho que a pior sensação que tu podes ter como ser humano é se calhar sentir que o teu velho, está a ver? Teu Uhum, progenitor desistiu de ti porque a uhum, tua mãe fez algumas complicações, então ele também, epá, deixou de uhum. lutar. Exatamente. Estás a ver? Obviamente que o objetivo aqui não é provar que epá, a tua mãe fez-me isso durante muito tempo. Não, 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 não. Não é, claramente não. O objetivo aqui é tu provares ao miúdo ou à menina que Uhum. tu sempre estiveste lá e nunca conseguiste ter acesso. É importante Yeah. provares isso, ok? Yeah. Vais conseguir provar, olha, está aqui está faturas que eu paguei, aqui está coisas que eu fiz, viagens que vocês tiveram que fui eu que paguei e um montão de coisas, estás a perceber? Oh, lembras Yeah. aquele teu par de óculos quando tinha X anos? Fui eu que comprei, aqui a fatura, estás a perceber? Lembras daquela viagem Yeah. que fizeste para o país X, para aquela viagem escolar? Para quem pagou fui eu, aqui está comprovativo do banco, ok? Aqui para a Bélgica, está Yeah. aqui para a conta da sua mãe, ok? Yeah. Lembras daquele... Isso são coisas que eu, Pedro, vou guardando. Yeah. Olha, porque eu uma vez eu disse, pá, eu disse ao meu pai, eu disse, pá, velho, epá, tu estás aqui a cometer uns erros, pá, sinceramente, não tem como, pai. Imagina, pá, nós somos grandes, perceber, mas é que, pá, nossos manos aqui são mais miúdos, pá, tu tens que mandar alguma coisa, blá, 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 blá. Yeah. O meu Yeah. pai fez o seguinte, o meu pai foi, disse, meu filho, espera aí. O pai levantou, foi para uma estante, trouxe assim um dossiê assim, pum, abriu. E- Então, eu não mando desde quando? Que, ok. Aqui, tá, mandei ou não mandei? Sim, janeiro. Olha, por acaso, março não mandei, é verdade, março, abril não mandei, mas olha, maio, mandei por 2 meses passados. Yeah. Aqui, epá, quando alguém está a mostrar isso aqui, tu diz, epá, fogo, isso aqui, não tens como, não tens como. Yeah. Mano, mas mais do que o dinheiro, mais do que o dinheiro que mandamos, que é, claro, aquilo que nos é Óbvio, permitido, porque nós queremos mandar coração. Só que não nos exato, é permitido, né? Muitas não. vezes. E eu aqui a falar, e quero deixar claro, eu sou homem, estou a falar na minha perspectiva, na minha experiência de homem, mas também há manos que complicam muito a vida das mães. Há aquele mano que o gajo não participa em nada, mas a mãe quer ir de férias e ele não assina autorização. E a mãe lhe pede para ele fazer uma autorização para que ela tenha, de facto, a mobilidade livre com a criança. E ele não quer, mas ele também não vai lá visitar. Uhum. Né? Então É também há complicado. aqui os dois lados da história. Não é só o lado da mãe, há também aqui o lado do pai. Mas percebam que tanto eu quanto o Pedro somos pais que queremos fazer parte. E então... Estamos a falar da nossa perspectiva, claramente vamos Exatamente. poder tocar um pouco ou outro, mas naquela de imaginar como será, porque não é o nosso caso, tá? Então são Exatamente. suposições e nós estamos a tentar Exatamente, manter a conversa pura e dura naquilo que é a nossa experiência. Pedro, para não deixarmos as pessoas muito tempo à espera, deixa-me ver aqui mais uma questão, tá? Uhum. Espera aí. Olha, entrou aqui o meu irmão mais velho, o Maing. É muito bom. Olha, o Maing, não, o Maing tá aqui, opa, ele deve estar aqui a dizer, opa, coitado do meu mano. Olha, há aqui mais uma pergunta, que é, quais são os efeitos da separação para com a tua filha? Eu acho que estás a referir a tua filha ou ao teu filho que tu falaste que de facto tens uma relação um bocado mais complicada. Tu achas que isso foi efeito da separação? Como é que isso afeta? Não, na verdade, assim, opa, não, assim, do meu filho, nós nunca fomos um casal. Nunca fomos um casal. Então, se calhar deve estar a falar das mais velhas. Filhas, né? Das mais velhas. Yeah. Então, eu hoje estou muito mais calmo, porque imagina, com o tempo, a mãe das minhas filhas mais velhas começou a perceber. Yeah.
Imagina, a primeira vez que eu fui buscar as minhas filhas, tu tinhas uma a chorar Yeah. e a outra a dizer, tipo, mano, não te preocupes, isso vai passar rápido, o dia vai passar rápido, já estamos aqui com a mamã, Yeah. ok? Passamos Yeah. disso aqui ao outro extremo. Eu agora quando estou com Que as minhas papai já filhas, vais embora. Voltas não, quando? não, pá, é ainda mais, pá, não vai apertando comigo, porque, estás aí? Estás aí? Estás aí? Yeah. Alô, Mano, mano, estás desculpa, a aí? nossa neta às vezes corta. Estou aqui, estou aqui. Boa, perfeito, perfeito. Estás aí, não? Boa, boa, ok. Estou aqui, mano, estou aqui. Yeah. Então, hoje em dia, imagina, eu vou pegá-las, imagina, che- como aquilo é domingo, eu chego sábado, ok? Chego Uhum. sábado, à noite, a Bruxelas, Uhum. e a mãe, de repente, olha, a nossa hora normalmente é 9 horas, começa das 9 às 18, ok? E de repente, à noite, por aí, meia-noite, a mãe delas manda uma mensagem a dizer, olha, amanhã tens que vir pegá-las no lugar X, às 6h40. Da manhã. Mas espera aí, vocês 6h40 da manhã, epá, esse aí é pegar ou largar. Tem. Epá, mas imagina, eu antes, epá, explodia logo, eu dizia, a lei diz que é assim, é assim. Hoje eu digo, opa, tranquilo, 6 da manhã. E onde é que é mesmo? É aqui, é do lado oposto a Bruxelas. Aí tem problema, tem problema. A última vez eu escrevi, olha, nem que fosse a China, Yeah. eu ia buscar as miúdas. Pá, mano, hoje elas estão comigo, mas eu digo para 6 da manhã, pá, é mais tempo ainda. Fixe. Estás a Pesada. perceber? É mais tempo ainda. Estás a perceber? Yeah. Então, pá, tu tentas transformar o negativo para positivo. Tentas transformar aquilo. Eu digo, então, tranquilo. Vou lá pegá-las tranquilamente. E aquilo está frio, meu irmão. Pá, tu ficas lá, mas está, mano, aquilo está tipo, sei lá, está 3 graus, estás todo agasalhado. Ok? Mas ficas, então, o tempo, é isso que eu te queria dizer. Epá, quando eles estão comigo, elas olham logo para o relógio. Que horas são, papá? São X, ok, ainda falta muito. Depois, papá, que horas são? Pá, o tempo está passando muito rápido, Yeah. ok? Quando bota assim 14 horas, faltam 1, 2, 3. Yeah. Estás a ver? Mano, Imagina. olha, desculpa cortar, que vamos voltar a esse tema, mas como só temos 8 minutos para fechar essa primeira hora, eu vou fazer Ok, as perguntas que faltam aqui, porque senão as ok. perguntas depois desaparecem, tá? Ok, boa, boa, boa. Só um segundo, só um segundo. Uma outra pergunta é como é que vês a questão afetiva com as miúdas e se é possível resgatar? Isso já respondeste, já disseste que sim, já falaste um bocado da tua nova experiência com as miúdas, evoluiu bastante. Deixa-me ver aqui outra pergunta. Há aqui outra pergunta, cara, a relação com o teu pai tu também já respondeste. C4, as tuas músicas são muito top. Qual Obrigado. é que é, esta aqui é uma pergunta, qual é que é a tua opinião em situações em que a mãe força o filho a casar porque engravidou? Essa é outra marca mais. Repete a pergunta. Qual é a tua opinião sobre situações em que a mãe força o filho a casar porque engravidou? Eu acho que o problema aí já está. Acho que a resposta está na pergunta, na verdade. Quer forçar, né? Yeah, yeah. Yeah. A partir do Yeah. momento em que estás a esforçar alguém, aí já cometes. Porque é que se passa? Muitas das vezes, e isso acontece muito nas famílias africanas, falar sobre relações sexuais, falar sobre, Yeah. falar sobre envolvimento entre um rapaz e uma mulher é um tabu. Yeah. Yeah, É um assim. tabu. É assim, infelizmente é Então, assim. quando é um tabu, as crianças vão crescendo, não sabem muito bem, fazem tudo nas costas dos pais. E, obviamente, depois acontecem coisas assim. Não quer dizer que seja culpa dos pais. Não, 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 não. Mas é importante não esforçarmos. Não esforçarmos. Não, esforçar. Obviamente que é o ideal para nós, é que os nossos filhos tenham filhos e que seja, sei lá, não seja de uma família, que se casem, é normal. Yeah. Mas isso nem sempre acontece. Mas não devemos esforçar. Há aqui um comentário, não é bem uma pergunta. Muitas vezes há casos em que um dos problemas não será querermos ter mais razão do que pais para educar os nossos filhos.
E é, claro, aquilo que nós falamos aqui um bocado, que é a questão do ego, né? É a questão do ego. As pessoas, às vezes, o ego é tão grande que não conseguem ver qual é o objetivo maior da história, né? Yeah. Yeah. Porque imagina, pá, isso é mesmo, isso é verdade, mano, porque tu mandas um texto enorme, a outra pessoa manda um texto enorme, depois te ignorei, viste, te ignorei, agora, ou depois volto, então isso tudo é ego. E acredita, se queres ser feliz, deixa o ego fora. Não, mano, eu costumo dizer, ter razão é uma questão de competição, ser feliz é uma questão de colaboração. E a colabora, mano, colabora contigo, colabora com o próximo, colabora, é melhor colaborar, meu irmão. Mano, Olha, acredita, há um outro comentário ou uma pergunta que não tem ponto de interrogação, mas parece uma pergunta. A mãe educa de uma forma, quando vai à casa do pai, o mesmo permite o que a mãe proíbe. Como lidar com isso? Se os pais forem amigos, Yeah. os pais conversam. Olha, Consegue aqui em casa, Yeah. aqui em casa às 8 horas ele está a dormir já. Ok? Por favor, Yeah. coloca-lhe a dormir. Ok? Coloca-lhe a dormir às 8 horas. Ele aqui não come x. Pá, tem cuidado. Pá, aqui, quando são amigos, e é possível Yeah. ser amigo, é Claro possível que é. porque... Imagina, eu tenho uma filha que as pessoas aqui nas redes sociais acompanham muito, que é a Coachella. As pessoas acham muita graça a ela, a Coachella. Eu sou amigo da mãe dela. Eu sou amigo. Yeah. Eu sou aquele amigo até que vai aconselhar se ela tiver algum problema com o marido. Exato. Estás a perceber? Yeah. Então isso faz-me pensar muito, faz-me pensar que é possível. Estás a ver? Aquela é minha brada. Yeah. Estás a perceber? Miau! Yeah, aquele é minha Wii, estás a ver? Yeah, aquele é minha Wii, imagina. Quando há um show meu grande em Portugal, Pedro, vê lá se consegues alguns bilhetes, pá, eu gostava de vir aí com o Coachella assistir, estás a ver? Eu estou com a madame, mas não tem problema, estás a ver? Não, Yeah. uma coisa não tem nada a ver com a outra, estás a perceber? Claro que sim. E aí também é aí onde, obviamente, que é importante nós estarmos com pessoas maduras, é o meu caso, ok? Yeah. Yeah. Isso é, olha, o Maing escreveu, ela está aqui em casa, está a jogar Uno. Ela foi para a Holanda, está lá a passar a férias. Ah, Maing, obrigado, mano. Dá um há beijo a aqui ela. mais uma pergunta. C4 Pedro, nenhum dos teus filhos te culpa pelo facto de não estares com a mãe deles? Aí, imagina, a minha mais velha tem 12 anos. Yeah, Tem 12 são muito anos. novos. Eu tenho 12 anos e obviamente que já vai questionando, já vai fazendo algumas perguntas, estás a ver? Yeah. Eu vou respondendo. Imagina, existem histórias em que o pai foi um herói, ok? E que a mãe contou às filhas, ok? Yeah. Mas só tirou o herói da história, ok? Yeah. Então eu quando me fui apercebendo disso, algumas histórias eu restaurei. Não, Yeah. filha, essa história foi assim, mas é normal que a mãe não tenha contado, ok? Porque a Yeah. mãe não te esquece, os teus pais estão separados, é uma mágoa, uma tristeza, ok? O papá magoou a mamãe magoou o papá, Yeah. então obviamente que há certas coisas que ela não vai te contar. Ok? Exato. Mas não te preocupes. A pessoa vai contando assim. Depois, quando a pessoa Yeah. conta, a criança percebe que a história está melhor contada. Também faz mais Exatamente. lógica, até faz mais sentido. Exatamente. Ok? Não, porque Yeah, a verdade liberta, meu irmão. A verdade É. liberta. Há aqui mais um comentário com uma pergunta no fim, que é a cobrança dos filhos de não poder ver o pai ou a mãe frequentemente. Como é que fica o coração? Epá, eu quero só, antes de tu responderes isso, quero só acrescentar um bocado aqui uma cena que é, há uma tendência natural do ser humano de pensar que os homens não sentem. Epá, não há nada que nos magoe mais ou que me magoe mais do que estar distante dos meus filhos. Estar distante dos meus filhos é uma guerra diária, mano. Yeah. É tu bateres cabeça e manter-se... Epá, é o meu filho Edgar que é adolescente hoje e tu veres ele a passar por situações que dizes, porra, se eu tivesse um contacto mais próximo com a mãe dele biológica, que não é a minha mãe, que é a avó que mima, porra, se calhar nós podíamos resolver essa cena de uma forma diferente, os dois sentados com ele, dar um puxão de orelha e depois um abraço.
Estás a ver? Então isso passa na minha cabeça. Pá, mas qual é a tua visão sobre isso, mano? Não, mas é verdade, é verdade. Isso é duro. As pessoas olham para nós e depois eu tenho uma cara eu tenho uma cara de homem duro. Essa cara eu não escolhi. Yeah. Ok? Yeah. Eu tenho essa cara. Imagina, eu dei agora um espetáculo agora nos Coliseus, no de Lisboa e do Porto, em que a minha música, Amor do Pai, que é a música que eu fiz para os meus filhos. E estamos de volta. Pessoal, eu peço desculpas não ter avisado que ia desligar porque eu próprio não me dei conta. E quando me dei conta já tinha basado. Quando eu carreguei para ver quanto tempo faltava, dizia 3 minutos e 17 segundos. Mas de facto parou de contar. Como eu dizia, vocês estão a entrar e eu estou a repetir. Isto aqui parou sem prévio aviso. Estamos a voltar. Pessoal, voltem a mandar as vossas perguntas, aquelas que ainda não foram respondidas, mas peço mais uma vez, por favor, façam perguntas relacionadas com o tema. O tema é: já não somos um casal, mas somos pais dos mesmos filhos. Então é isso que façam perguntas relacionadas com isso, por favor. Já não somos, estou aqui a escrever, já não somos um casal, mas somos pais dos mesmos filhos. Tá? Então, vamos por favor fazer perguntas em relação a este tema e não perguntas em relação a outras coisas, por favor. Eu entendo que é o C4 Pedro e que muitas vezes nós aproveitamos porque é um dos nossos ídolos e nós queremos de facto que ele nos responda a outras coisas, mas vamos por favor manter-nos fiéis ao tema, tá? Para ser mais interessante. Vieram para aqui sabendo qual era o tema, então vamos tentar manter-nos fiéis a esse tema. Façam perguntas relacionadas com o tema, tanto eu quanto o Pedro estamos aqui para responder, mas vamos tentar manter as perguntas em relação ao tema. Pedro, agora nessa segunda parte, mano, eu queria entrar um bocado mais. Tu falaste algumas vezes sobre a maturidade do novo parceiro, da nova parceira que nós encontramos e que pomos na nossa vida. Então, eu queria saber de ti, mano, qual é que tu achas que é o momento certo para tu pôr os teus filhos a conviverem com uma nova pessoa? Né? Olha, qual é o momento certo, né, para pôr os teus filhos a conviverem com uma nova pessoa? Tipo, porque eu vejo que há pessoas que logo no início de uma relação já estão prontos e já estão. Hoje é a tia Joana, amanhã é a tia Antônia, amanhã é a tia Joaquina. Eu não penso que isso possa fazer muito bem às crianças. Na minha opinião, tu tens que solidificar aquilo que é a tua relação. Estás pronto para avançar com uma relação mais séria e aí sim trazeres essa pessoa para o convívio dos teus filhos. Não sei qual é a tua opinião. Claro, é isso. Yeah. É isso porque, imagina, tu se a relação é de verdade, se não é uma simples admiração que tens por alguém que está a correr bem, mas se tu não sabes o que é ainda, sim, convém não estares a apresentar os teus filhos, não faz sentido. Porque depois, imagina, não deu certo depois. Yeah. As crianças perguntam, então do tio fulano, então da tia fulana. Yeah. Estás a perceber? Eu acho que para não baralharmos a cabeça das crianças, convém primeiro solidificarmos a coisa e só depois apresentarmos aos nossos filhos, com certeza. A outra questão, mano, que eu tinha para ti e também vi aqui nas perguntas que nos foram apresentando, porquê que é tão comum, principalmente para nós homens, quando entramos para uma nova relação em que temos novos filhos, ouve-se falar de muitos casos em que os filhos que são fora da relação, ou seja, que não moram naquela casa, são de algum modo deixados de parte. Ouve-se muitas histórias sobre isso. Não sei se tu conheces histórias assim e qual a tua opinião. Não, eu por acaso eu nunca vivi isso. Então para mim é coisa, como é que se diz?
É mandarim. Javanês, Porque, né? estás a ver? É javanês. Porque pá, se eu não percebo, é muito complicado eu falar. É muito complicado eu falar, mas obviamente, e não tem como, mano, não tem como, as pessoas que vivem lá em casa são sempre, não vou dizer que são prioridade, mas acabam por beneficiar de mais atenção, Por de causa do mais convívio, cuidado. né? É do convívio, imagina, é o lar, ok? Imagina, tu estás aqui nesta casa, ok? Com a tua mulher, teus filhos, obviamente que tu vais primeiramente lutar para o bem-estar deste lar, ok? Uhum. Tu não tens como controlar o bem-estar, controlar a atmosfera da tua casa e depois também controlar a atmosfera da casa da tia ou da casa, percebes? É muito complicado. Obviamente que os filhos que vivem contigo Yeah. têm mais de ti, ok? Yeah. E uma das coisas que ajuda bastante, acredito que pode ajudar bastante, é nós como pais procurarmos linkar os filhos, ok? Uhum. Porque que se passa? Esse Epá, essa é a filho, minha história da minha vida. Meus filhos vão crescer juntos. Mate-se quem quiser se matar. yeah, isso aqui é muito importante. Não é Yeah. fácil, não é Yeah. fácil, não é fácil para todos, mas isso ajuda bastante, ajuda a manter aquela energia única, estás a ver? Yeah. E eu procuro sempre falar, até a minha filha mais nova, já ligaste para a Mana? Yeah. Não liguei, devia ligar para a Mana. Também essas pequenas coisas, Pequenas, grandes coisas, né, mano? pequenas, grandes coisas. Pá, vou para a Bélgica, tento fazer diretos com a minha filha que está aqui, estás a ver? Tento linká-las. Quem é? Então, são as tuas manas. E estás a perceber? Isso Yeah. aqui, epá, só quem vive isso é que percebe que isso aqui é uma. Ah, mas olha, agora que falaste mesmo já a frase do $1 milhão. Só quem vive isso é Só que quem percebe. vive. É muito Pá, mais fácil tu estás fora da situação e querer julgar. Estás a ver? Yeah. Agora, há E uma outra depois, e bem cena assim, que... não, e uma coisa, depois tem o seguinte, e é aí que eu digo, que dou graças a Deus por ter amigos que me dizem na cara como é que as coisas são. Yeah. Yeah? Yeah. Imagina, há aquelas pessoas que, obviamente, que ficam, pá, imagina, tem os seus amigos que lhes dão razão, ok? Imagina, todo mundo é o herói da sua própria história, não é? Obviamente Claramente. que, exatamente, então os teus amigos estão contigo, os meus amigos estão comigo. Yeah. Mas na verdade, isso não ajuda a evoluir. Yeah. Okay? Eu tenho amigos que me dizem, Pedro, mano, estás a borrar, mano. Yeah. Estás a borrar, mas imagina, mas sabes como é que é, mano? Um gajo já fez, mano, já Mas fizeste estás a agora. falhar. Mas já fizeste agora, é super-homem porque fizeste isso. Mano, é só teu filho. Yeah. É tua filha, mano. Você sei que assim já, ok. Mandaste dinheiro esse mês, estás a sentir já a última coisa. Não, Yeah. mano. Então, é importante nós termos amigos que nos atiram na cara e dizem, não, opa, é assim. Ok, tu tens razão, mas a tua razão está a fazer quê? A tua razão, a tua razão pergunta, yeah? a tua razão está a te dar quê? Quer dizer, vais ficar no teu canto a apodrecer, mas estás bem porque os teus amigos todos, tua mãe, teu pai, teu primo, teu tio, teu papagaio, teu cão, está a falar que tem razão. Então, é importante nós termos a certeza de que temos à nossa volta pessoas que nos dizem na cara a verdade. Yeah. Nem que for a verdade dela, mas pelo menos quer ser honesto. Exatamente. Há pessoas que dizem, há uma frase que diz de um grande motivador, já morreu, que era o Jim Rohn. Ele dizia, tu és a média das 5 pessoas com quem tu mais tempo passas. Então, se sem tu dúvida. passas tempo com a maior parte de gajos que estão a querer distanciar-se das suas responsabilidades como pai, porque eu costumo diferenciar, mano, há uma coisa que é ser dador de esperma, outra coisa é ser pai. Dador de esperma, você dá embora só o teu esperma, cresceu lá um bebê, germinou, É verdade. saiu. É Não verdade. É Não, pai é verdade. exige uma participação, exige responsabilidade, exige fazer parte. E isso leva a outra pergunta. Tu já tiveste alguma relação em que a nova parceira quisesse fazer alguma resistência aos teus filhos? Graças a Deus, pergunto isso
Eu pergunto isso porque eu já passei por situações de sentir alguma resistência, tá vendo, mano? E naquela de sentir alguma resistência, eu fui um pouco matumbo. Lembrei mesmo que as minhas origens são embora Gulungo e Malai, tá vendo, mano? E expliquei que essa competição é uma competição perdida, a partida. Que os meus filhos vão ganhar sempre. E se eu tiver que viver sozinho para que todos os meus filhos vivam em conjunto, que assim seja. Olha, tu fez um bocadinho tipo a minha mãe. Tu tens a cena da minha mãe. A cena da minha mãe é a cena do Maingue. O Maingue que também é assim. Maingue. É assim, mas eu estou aqui a lutar para ver se a minha engenharia aqui funciona. Né? Porque assim está fixe. Porque estou a carregar o telefone ao mesmo tempo que a coisa. Mano, assim, sabes que por acaso eu até hoje vou lutando para melhorar muito nisso. Porque imagina, nós somos parte daquilo que vivemos na fase do aprendizado, né? Entre os 3 e 7, 8 anos. Primeira infância, né? Primeira infância. Nós somos muito resultado disso. E obviamente, como eu nasci e cresci numa família monoparental, né? Então nós não tivemos aquela cena do pai e da mãe. Então, isso aqui, obviamente, que também entra em ti. Tu percebes, ok? É como se a tua família fosse isso, tá vendo? Filhos, mãe, ou filho, pai, tá vendo? Então, isso é uma coisa que eu constantemente vou lutando para aprender, para perceber, ok? E por isso que eu fiz aquela música Amor de Pai. Então, vou lutando cada vez mais para ser mais presente, para existir mais, estás a ver? Então, epá, eu não tenho como não meter o meu ego de lado, ok? Porque eu me lembro quando eu estive no tribunal